É muito bom estar de volta ao YouTube, estar de volta a esse cenário. Podendo falar de algo que eu venho estudando bastante nos últimos tempos, que é a criatividade. E como a criatividade ela tá intimamente ligada à nossa essência, à nossa personalidade, à nossa identidade. E a gente escuta muito falar sobre os estudos de criatividade com crianças, e eu tenho a grata felicidade de ter duas em casa, e hoje elas estavam ensandecidas jogando Minecraft. Eu não sei exatamente o que esse jogo faz com as crianças, por que elas gostam tanto desse jogo. É um jogo tão quadrado, tão sem graça, né? E olha que eu tô beirando os 40, o que eu já joguei de jogo quadrado não tá na história, né? O fato deles criarem as coisas. A minha filha mais velha, pelo menos, né? Que tem 10 anos. O meu menino, não, ele já gosta de destruir as coisas. Ela vive alagando a vila dela. O quanto eles gostam de pôr em prática essa questão da construção, essa questão do montar, essas coisas, essa questão do criado, você ter curiosidade com aquilo, você desenvolver aquilo, aprender aquilo. E eles vivem essa realidade, seja através do virtual, seja através do real, com uma plenitude, né? Aquela coisa que a gente tanto busca, que é o estar 100% presente. Eles têm muito durante esse processo deles de criatividade e de descoberta do mundo. Porque é interessante ver por que o céu é azul, né? E a gente vai lá e explica. E de repente aquele céu, ele não é mais única e exclusivamente azul, ele tem uma outra conotação, uma conotação mais divina, uma conotação que lembra o paraíso, que lembra Deus, e enfim, e essas conexões sendo formadas na cabecinha deles, eles fazendo essa associação do jeito deles. É muito mágico de você ver. E é tão triste a gente olhar para nós e ver que a gente perdeu isso ao longo dos anos, ao longo dos tempos, conforme a gente foi trazendo as responsabilidades da vida adulta e amadurecendo, a gente vai perdendo essa conexão, vamos dizer assim, com a nossa criança interior e com o que a gente desenvolvia quando a gente tinha essa idade ou as coisas que a gente acreditava nessa idade. Óbvio que a gente tem que, de fato, perceber o mundo real, vai chegar o momento deles também perceberem o mundo real como ele é. E é um pouco triste, né? Porque o mundo real às vezes assusta, às vezes pode machucá-los. O quanto seria mais fácil para nós, que hoje precisamos resgatar a nossa autenticidade e aquilo que nós somos, a gente se conectar com isso. E muitos aqui perguntaram para mim através dos comentários como é que eu fiz esse processo, né? De autoconhecimento, de autodescoberta. Como é que eu fui me trazendo de novo após eu ter sido tão fragmentada durante esses processos. E muitos deles foram justamente através da curiosidade e da criatividade. Então, eu fui buscar entender o que era o autoconhecimento para daí aplicar isso em mim e usar algumas técnicas que vieram das vozes da minha cabeça para eu conseguir entender isso. Foi onde surgiu a entrevista, foi onde surgiu o processo da escrita. E o livro da Julia Cameron me ajudou nesse sentido a nomear as coisas, a entender o processo de Morning Pages, né? Eu fazia a questão do livro como se fosse um diário, fazia uma questão de desabafo, fazia como se fosse uma conversa. E ali eu fui entendendo um pouco mais como ela fazia, os conceitos que ela foi fazendo. E isso foi destravando muita coisa do meu processo criativo, da minha forma de trabalhar. E eu percebi que a autenticidade, né, a nossa essência, a nossa singularidade, ela tá muito conectada com a nossa criatividade e a nossa diversão. E isso parece que são palavras que dentro do vocabulário da nossa vida adulta não funciona, porque a gente foi moldado, né, a trabalhar única e exclusivamente pelo café, né? Pelo café, pelo boleto, para trabalhar, para pagar as contas, para isso. E você tinha que tirar a cabeça da nuvem, você tinha que colocar a sua cabeça na realidade, tinha que fazer as coisas acontecerem dessa forma. Foi muito isso que muitos de nós escutou. E eu não tô aqui para julgar a criação de ninguém ou a forma com que as coisas aconteceram. Não é essa a intenção. A intenção é perceber que pequenas coisas podem fazer você voltar a ser você. Eu já falei aqui algumas vezes das coisas que eu faço, meu processo de oração, meu processo de escrita, mas às vezes pode ser uma coisa muito mais simples, que é você
voltar a achar as coisas divertidas. E eu tenho esse livro aqui, que é um livro que ele já me deixa feliz só pelo design dele. Eu realmente, eu sou uma pessoa que compra livros pela, julgo livro pela capa. E esse livro, ele tá falando sobre produtividade. Ele é um médico, né, e ele queria trabalhar melhor a produtividade dele para não ser tão cansativo. E nesse livro, nessa parte do livro, ele cita um físico, se eu não me engano, que estava tentando descobrir um processo dentro do trabalho dele e ele não conseguia. E ele se irritou com aquilo. Ele falou assim: eu não vou mais trabalhar com física, não quero mais trabalhar com física. E de fato, só dava aulas. Ele não fazia mais as coisas no laboratório. E um dia ele viu um aluno no refeitório girando um prato. E aquilo fez com que ele parasse e falasse: poxa, por que aquele processo acontece daquela forma? E ele foi estudar isso. E os parceiros dele falaram: por que você está estudando isso? Não, porque eu quero. Não vai fazer sentido nenhum com as coisas que eu quero fazer, mas eu quero entender sobre isso. E, enfim, dentro desse processo dele, ele acaba resolvendo o problema que ele estava buscando inicialmente e ganha um Nobel por causa disso. Dentro dessa mesma proposta, ele tira algumas frases que eu achei muito interessante que ele fala aqui. Em cada trabalho que deve ser feito, existe um elemento de diversão. Você encontra diversão e pronto. O trabalho se torna um jogo. Ou seja, você consegue resolver as coisas. Não única e exclusivamente para resolver e você falar assim: ai, terminei. Mas porque aquilo é emocionante, porque fazer aquilo é emocionante. E ele fala isso, que ele pegou um post-it e ele escreveu: como seria se isso fosse divertido? Dentro do processo do branding de essência, a gente pergunta o que você faria se você tivesse tempo e dinheiro. Que é mais ou menos isso. Que é onde você deixa todas as suas preocupações de lado e você foca naquilo que você gostaria de fazer. E normalmente o que você gostaria de fazer é divertido. São coisas que fariam você feliz. E por que a gente não faz isso no meio do nosso processo? Por exemplo, quando eu comecei a estudar essa parte da criatividade, eu comecei a perceber que lá atrás eu tinha parado de escrever. E minha mãe é professora de português, então se tem uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre foi escrever. A nota mais alta que eu já tive no meu processo de vestibular, por exemplo, foi da própria redação. Porque é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, realmente. Eu sempre adorei escrever. E desde que eu comecei a estudar isso, eu comecei a trazer isso de volta. Então eu comecei a rascunhar coisas, comecei a rascunhar textos. Inclusive, saiu já algumas newsletters, né? Para o orgulho da professora de inglês. No Substack, onde eu tô na terceira, se eu não me engano. Onde eu tô deixando aflorar um pouco mais esse meu processo de escrita, para começar a conectar com algumas coisas que fazem sentido, tanto pro meu trabalho, quanto para as coisas que me deixam feliz. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque essa questão da gente voltar a resgatar a nossa essência, além da gente ter um processo de comparação que ele praticamente não existia antigamente, né? A gente se comparava aos nossos irmãos, nossos primos, tios, vizinhos, as pessoas que a gente conseguia acompanhar ao redor da nossa vida. Hoje a gente consegue se comparar com um jovem adolescente dos Estados Unidos, outro que mora na Itália, outros que... A gente consegue se comparar com literalmente todo mundo. E isso faz com que a gente vá não só se frustrando, porque a gente nunca chega num patamar ideal da nossa vida, parece que a gente nunca é bom o suficiente, ou parece que o nosso sucesso não é bom o suficiente. Eu falei isso recentemente em outros vídeos, que a nossa definição de sucesso, ela costuma ser deturpada por tudo que a gente convive e a gente vai se comparando. E se você analisar densamente esse processo de comparação, ele serve literalmente para alimentar um crítico que tem dentro de você que passa a vida criticando tudo que você faz. Então é como se esse crítico ele fosse o seu sequestrador. Ele tivesse colocado literalmente num cativeiro. E tudo que você... Ah, mas e se eu fizesse isso? Ele: não, você não consegue. Não, você não é bom o suficiente para isso. Não, você não tem capacidade para isso. Mas você já teve ideias incríveis e você se autocensurou. Ou melhor, esse crítico censurou para você. Falou que isso não era bom o suficiente, que isso não era legal o suficiente. E dali 2, 3 meses você viu isso em prática no perfil de outra pessoa.
E daí você se sente duplamente frustrado, porque você teve a mesma ideia e não executou, e porque você é um fracassado e você não consegue fazer as coisas. E a gente fica nesse ciclo vicioso e a gente fica se diminuindo ao longo desse processo. Então, meu convite com o vídeo de hoje é fazer você calar a boca desse crítico, desligar ele um pouco, sabe? Amarra ele e coloca uma mordaça. Eu tenho certeza que é muito menos. Parece agressivo, né? Mas é muito menos do que ele já fez com você. Ele faz coisas bem piores com você. E eu convido, se aqui tá meio dublado, mas se na sua cidade tiver um sol, tiver um dia bom, e lá fora é que pode fazer isso. Eu esqueço que as coisas aqui do YouTube ela tem uma validade maior, né? Então, quando tiver sol na sua cidade, quando tiver isso, você parar pelo menos 15 minutos do seu dia para fazer uma coisa que todos nós já fizemos, que é olhar para as nuvens e enxergar formas nas nuvens. Que é você parar, se você tiver uma casa, se você tiver num jardim, num parque, e você seguir uma formiga. Cara, eu adorava fazer isso quando era criança, porque raios, não sei. Mas eu queria saber onde ela ia, onde ela morava, não sei. Ou às vezes você fazer algo simples, que é você reativar um hobby que você tinha, seja pintar, seja escrever, seja colorir, seja fazer o que for, para que aquilo alimente essa criatividade, torne o seu dia mais divertido. Porque essas duas coisas aliadas vão fazer cada vez mais a sua essência aparecer, a sua essência surgir. E eu sei que aí do outro lado você tá falando, eu não tenho tempo para isso. Eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir encaixar isso dentro da minha agenda. Mas se a gente for analisar a grosso modo, o tempo que você já gastou rolando um feed, se comparando com as pessoas, se maltratando, ou melhor, se deixando se maltratar por esse crítico. Todas as vezes que você literalmente gastou dinheiro em cursos, em mentorias, em consultorias que moldaram você, tiraram a sua essência aos poucos, disseram que você tinha que usar isso, que se você não fizesse um vídeo com tal palavra, com tal gancho, com tal, você não faria as milhões de visualizações que você deveria fazer, você não viralizaria. Você já gastou tempo e dinheiro fazendo tudo isso para deixar os outros te moldarem como os meus filhos fazem com massinha. Literalmente. Elas vêm todas enroladinhas numa forma e quando eu vejo, elas já estão todas juntas, todas amassadas e aquilo que era todo colorido e lindo virou um troço cinza estranho que nem eles gostam de brincar, porque eles juntaram tudo aquilo e aquilo virou uma massa estranha. A gente se permite que os outros façam isso com a gente. Eu tô te pedindo 15 minutos de uma coisa gratuita que você pode fazer, que é literalmente parar e olhar pro céu para trazer você de volta. Eu tenho certeza que se você fizer isso todo dia um pouquinho, você vai olhar pro teu trabalho, seja ele qual for, pra tua produção de conteúdo, seja ela como for, seja ela aqui, seja ela em outra plataforma, você vai conseguir olhar com outros olhos. Eu tenho certeza disso, porque isso vai deixar você cada vez mais perto de quem você é de verdade. E eu sei que cada vez que eu falo isso, tem sempre alguém que fala assim, nossa, mas daí eu vou sempre ficar sempre sendo a mesma, sempre infantil, sempre a criança. Não. Mas ela vai te dar habilidades e leveza o suficiente para você resolver quase tudo ao seu redor, para que você consiga ver oportunidades, para que você consiga ver as coisas que hoje você não consegue ver, seja no seu trabalho, seja no seu negócio, inclusive às vezes coisas que estão acontecendo. Às vezes você está dizendo que você não consegue fazer as coisas no digital porque você tem a casa bagunçada, você tem os filhos gritando do lado, você não tem nenhum escritório, muitas vezes você tem uma mesa onde você tira as coisas e coloca as coisas do seu trabalho para você conseguir desenvolver. Mas se você parar e olhar tudo isso ao seu redor, você vai ver que tudo isso pode ser o seu diferencial, a sua motivação, aquilo que torna você você. Tem um filme ridículo que os meus filhos adoram,
que é o tal do Shark Boy a Lava Girl. Que o menino, ele é literalmente um sonhador e o mundo que ele construiu dos sonhos se mistura com o mundo real, enfim. E esse filme, ele te convida a fazer te convida a fazer um convite, é ótimo, né? Mas ele te convida a sonhar acordado. Você conseguir visualizar as coisas, você conseguir sonhar com coisas impossíveis, com coisas que seriam divertidas e que jamais aconteceriam. Quem tem quase 40, que nem eu, teve um filme assim na sua vida que se chama História Sem Fim. E ele literalmente faz esse convite a você se abrir ao mundo da imaginação, a você criar histórias, você contar histórias, você escrever histórias. E olha, quem assistiu História Sem Fim e não chorou com o cavalo se afogando no pântano da tristeza, não tem coração. Já deixo claro isso aqui, tá? Mas ele realmente faz esse convite, né, de você sonhar. E esses filmes, eles são ditos justamente infantis, justamente para as crianças. E são coisas que a gente vai perdendo ao longo do tempo. E o que eu quero fazer é justamente resgatar isso. Que você resgate esses momentos onde você se sentiu criativo, onde você se divertiu fazendo o que você gostava. Eu tenho certeza que quando você começou a produzir conteúdo sem a sobrecarga de você usar fórmulas perfeitas, ganchos perfeitos, ter cortes dinâmicos de X em X tempos, você gostava de criar conteúdo, você gostava de compartilhar o que você estava aprendendo ou o que você estava desenvolvendo, você gostava de dividir as suas descobertas com as pessoas que estavam ao seu redor. Poxa, é a pergunta que o Ali Abdaal faz aqui. Como seria se fosse divertido? De novo. Como seria se você pudesse trazer quem você é de verdade? Como seria se você conseguisse usar a sua criatividade? Porque a criatividade, ela não é um dom, você sempre teve. Você foi uma criança que em algum momento despertou a curiosidade por alguma coisa, seja ela qual for. Ah, mas eu era muito nerd e eu gostava só de quadrinho. Pois é, então quadrinho despertava a curiosidade em você. Ah, mas eu era muito mais nerd, eu gostava só de matemática. Pois é, mas a matemática, ela despertou alguma curiosidade em você. E é nessa curiosidade que mora a criatividade. É aí que mora o cerne das coisas que moveram você por muito tempo. E eu acredito de verdade que a gente unindo a criatividade, a diversão, o processo de criação, seja ele qual for, vai ficar muito mais fácil e muito mais autoral. E cada vez mais a gente se propor a fazer isso, menos a gente vai se deixar influenciar pela interferência do mercado, pela interferência do meio, porque você vai ter uma curiosidade específica, você vai dividir com as pessoas o seu ponto de vista. E a partir daí as pessoas vão te dar mensagens, vão te dar respostas para que você consiga construir e criar o universo ao seu redor, para que você consiga de fato trazer toda a sua singularidade, toda a sua autenticidade. Não é só a criação de conteúdo, não é só a questão do posicionamento de quem você é, não é só a sua marca pessoal. Tudo muda. É engraçado como de fato tudo muda. E cada vez mais, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu coloco em prática, mais eu percebo o quanto isso muda. E era esse o convite que eu gostaria de fazer para você. Eu sempre termino esses vídeos, às vezes, com a sensação de que tudo que eu falo aqui, às vezes, não importa ou que não faça diferença. Embora eu sempre tenha na cabeça que por uma pessoa já valeu a pena, por uma pessoa já fez a diferença aí. Mas, de verdade, o explorar a minha criatividade, a minha curiosidade de forma divertida tem feito eu ter certeza das respostas que eu fiz naquela entrevista. Tem, de fato, trazido conexões muito melhores, muito maiores, ao ponto de estar desbloqueando outras coisas que eu gostava e que eu tinha esquecido que eu gostava. E que quem sabe eu posso ser boa e quem sabe eu posso ajudar outras pessoas e quem sabe eu possa me permitir
fazer isso. Acho que é isso. Espero que de fato vocês tenham gostado, espero que de fato vocês consigam fazer esse exercício, vocês consigam se divertir consigo mesmos, vocês consigam resgatar a leveza dentro da tua produção de conteúdo, dentro da descoberta de você mesmo. Poder servir com o conhecimento que você tem, servir com o talento que você tem, sem se deixar influenciar pelas comparações, pelas frustrações, pelas coisas ruins, mesmo elas chegando, mesmo elas dificultando, mesmo a gente sabendo que sim, temos contas, sim, temos boletos a pagar, mas às vezes a gente consegue fazer tudo isso. Tomar café, pagar boleto e ainda se divertir, nem que seja um pouquinho.